Deus seja louvado, irmãos! Senti de contar esse testemunho para este canal e digo aos irmãos com toda a humildade do meu coração: tem muitos anos que eu não conto essa obra. Sou ancião na obra de Deus há 33 anos. Hoje, com 60 anos de idade, já vi e ouvi falar de muitos milagres. Mas esse que vou contar agora aconteceu com o meu neto, irmãos. Sim, com o meu neto. Aleluia! Sua mãe, minha filha, se chama Maria. Desde pequena, Deus tinha muitas promessas na vida dela. Ela nasceu saudável, uma criança serena, de coração temente. E desde novinha sentava nos bancos da frente da igreja com seu véuzinho dobrado na bolsa. Sempre muito respeitosa com as coisas de Deus. Cresceu assim, irmãos, sendo moldadas pelas mãos do Altíssimo. E quando completou 13 anos, Deus a batizou com o dom do órgão. Glória a Jesus! Até hoje, muitos da Irmandade lembram da primeira vez que ela tocou. Seus dedinhos trêmulos, mas o som saía como melodia do céu. Aleluia! Aqui em casa, Deus sempre usou os irmãos em visita. E quase toda vez que vinha algum servo ou serva para tomar um café ou fazer uma oração, Deus mandava a mesma palavra. Essa moça vai gerar uma criança que será como uma chave nas mãos do meu espírito. Por onde passar, abrirá portas espirituais. Glória a Deus! Irmãos, aquilo nos alegrava tanto, a promessa era viva. A Maria sempre dizia que queria ter muitos filhos, formar uma família grande, cheia de comunhão. E o Senhor preparou um irmão muito temente, o irmão Felipe, moço de oração, trabalhador, fiel nos cultos. Casaram-se com bênção de Deus, foi uma festa linda, irmãos. E logo depois veio a confirmação. Minha filha engravidou, aleluia! Que alegria encheu nossos corações! Mais uma vez, Deus cumprindo suas promessas, aleluia! Mas, irmãos, foi aí que começou a prova. Desde o primeiro ultrassom, os médicos começaram a observar algo errado. A médica chamou minha filha e meu genro para conversar em particular. Eu fui junto, pois sou da família e também servo de Deus. Com olhos cheios de preocupação, ela explicou: a criança está com suspeita de displasia pulmonar congênita e possível síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Precisamos acompanhar com muito cuidado. Meu coração gelou, irmãos. Aquelas palavras médicas pareciam um balde de água fria na esperança. Mas eu glorifiquei a Deus em silêncio. Aleluia! A gestação seguiu muito difícil. A cada exame, novos riscos surgiam. A criança não se mexia como esperado, não ganhava peso. E minha filha, a serva fiel que sempre glorificava com o som do órgão, passou a viver deitada. Foi orientada a fazer repouso absoluto. Às vezes, ela tentava se virar na cama e começava a sangrar. Aleluia! 8º mês de gestação. O corpo já fraco, abatido. A alma ainda firme na promessa, mas o coração, irmãos, o coração de pai dói ao ver uma filha sofrer desse jeito. Mesmo eu, ancião há 33 anos, me via chorando escondido, pedindo ao Senhor: Pai, se for da tua vontade, fortalece a fé dessa casa. Glória a Deus. Num sábado à noite, minha filha me chamou, disse assim: Pai, eu vou congregar hoje, mesmo assim. Não aguento mais só esperar, quero uma resposta. E ela foi. Foi congregar longe da nossa comum, numa congregação lá do bairro Vila dos Cedros, onde serviria o irmão Valmir, servo de Deus, homem simples, mas usado com autoridade. Aleluia! A Maria me disse que quando ele abriu a palavra naquela noite, foi em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Glória! E na hora da exortação, irmãos, ela disse que saiu fogo da boca do servo. O Espírito tomou aquele ancião e ele falou com voz forte, como de trombeta. Essa criança tem uma obra gigante aqui na terra. Fica em paz, mulher, mas escuta o que eu te digo. Vai ser a tua única criança. Eu vou tirar o teu útero, vou te levar ao pó.
só para te mostrar que quem conduz tua vida sou eu, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quando ela voltou para casa e me contou, eu senti um peso nas costas. Eu era o avô daquela criança. Meu lado carnal gritava, mas meu espírito se quebrantava diante de Deus. Aleluia! E foi ali que começou a parte mais dura, irmãos. Na virada do 7º para o 8º mês, minha filha começou a sentir uma dor que ela nunca tinha sentido antes. Era uma dor que rasgava por dentro, irmãos. Ela suava frio, respirava com dificuldade e chorando disse: "Pai, tem algo errado, não estou aguentando mais." A barriga estava muito inchada, a pele esticada, parecia que algo ia explodir. Corremos para o hospital, levamos ela direto para o Hospital Municipal de Nova Esperança. O médico de plantão, Dr. Silvério, nos atendeu com urgência, mandou fazer um ultrassom na hora. Quando voltou com o resultado, o semblante dele estava pesado. Ele olhou para mim e para o Felipe, meu genro, e disse com voz baixa, tentando manter a calma: "A bolsa estourou, senhores. Quase todo o líquido amniótico foi embora. O bebê está em sofrimento fetal, está em situação crítica. Precisamos fazer a cesárea agora." Irmãos, naquele momento foi como se o chão se abrisse debaixo de nós. Ela ainda não estava no tempo, o bebê era prematuro e pior, os pulmões ainda não tinham se formado completamente e o coração já vinha mostrando anomalias. Mesmo assim, a cirurgia tinha que ser feita. Era ele ou os dois. Aleluia! Entraram com ela às pressas na sala de cirurgia. Eu fiquei ali do lado de fora, ajoelhado, com o rosto no banco da recepção. Orava e chorava. Eu pedia ao Senhor com tudo que eu tinha dentro de mim: "Deus, lembra da promessa, lembra da tua palavra, lembra da boca do teu servo, Senhor." O tempo passava e o silêncio cortava como navalha. Depois de quase 1 hora, a porta se abriu. Saiu uma enfermeira com os olhos vermelhos e a cabeça baixa. Quando ela me olhou, seus olhos se encheram d'água. E ela disse baixinho: "Senhor, o bebê está na UTI neonatal, mas a mãe não resistiu. Sinto muito." Ali mesmo, irmãos, eu caí de joelhos, senti meu peito rasgar. Minha filha Maria, minha flor, minha companheira de cultos, minha organista, minha menina, tinha sido recolhida. Ela partiu na hora do parto. Teve uma complicação gravíssima chamada placenta creta, que causou uma hemorragia interna incontrolável. Ela perdeu muito sangue em poucos minutos. A médica disse que tentaram de tudo, mas Deus havia permitido que ela fosse levada. Aleluia! A cena que seguiu, irmãos, é algo que só Deus pode sustentar. Meu genro desabou, gritava, chorava, dizia que não sabia viver sem ela. Minha esposa foi amparada por 2 irmãs da Obra da Piedade. Eu sentia o corpo mole, como se tivesse sido esvaziado por dentro. A alma da gente grita em silêncio numa hora dessas. E ali, mesmo tentando me manter firme como homem, como ancião, como servo, eu fui só pai e chorei. Organizamos o velório 2 dias depois. Uma multidão foi prestar respeito. A região se uniu em oração. Nunca vi tanta gente no salão. Irmãos e irmãs choravam junto com a gente. O velório foi cheio de reverência, mas também de muita comoção. Ela foi velada com vestido branco, como havia pedido em vida. Parecia um anjo dormindo, irmãos. Glória a Deus! Quando fechamos o caixão, foi como fechar uma parte da minha alma. O sepultamento foi num fim de tarde, céu nublado, vento gelado. Enquanto a terra cobria o corpo dela, eu dizia baixinho: "Senhor, eu não entendo, mas eu te confio. Aleluia." Voltei para casa naquela noite sentindo um vazio que não sei explicar. Minha filha tinha partido e meu neto estava na UTI, entubado, lutando entre a vida e a morte. Mas eu ainda não sabia que aquela promessa ainda respirava. 22 dias se passaram desde o dia em que sepultei minha filha. 22 dias de dor, de luto, de perguntas sem resposta. A casa ficou silenciosa, e o som do órgão que antes preenchia nossos dias, agora dava lugar ao eco dos nossos passos e ao choro abafado no travesseiro.
Minha esposa vivia ajoelhada. Em todo canto que eu olhava, lá estava ela com o véu na cabeça e os olhos fechados, pedindo misericórdia, clamando pelas promessas de Deus. Meu genro mal falava. Ele ia e voltava do hospital todos os dias. Passava horas na sala de espera da UTI neonatal. Os médicos diziam sempre a mesma coisa. Ele ainda está aqui, mas é questão de tempo. O bebê, irmãos, nasceu com displasia pulmonar grave, com hipoplasia do coração esquerdo, e os rins também estavam comprometidos. Os exames mostravam que ele não conseguiria sobreviver. Não havia como operar. Ele era pequeno demais, frágil demais. Era só oração que o sustentava ali. Aleluia! Até que, numa sexta-feira de manhã, o telefone tocou. Eu atendi. Era o hospital. A voz do médico saiu firme, mas com pesar. Seu Ricardo, eu sinto muito. Precisamos que o senhor e o pai da criança venham até aqui. É sobre o bebê. Meu coração acelerou. Não precisei ouvir mais nada. Só respirei fundo e fui até o quarto onde meu genro dormia. Bati na porta e disse: "Filho, vamos, eles chamaram." O caminho até o hospital foi em silêncio, cada um mergulhado na própria dor. Quando chegamos, nos levaram para a mesma sala onde, 22 dias antes, haviam nos dado a notícia da Maria. Um médico, 2 enfermeiras, todos estavam lá. A presença deles já dizia tudo. E então veio a sentença. Ele faleceu às 3h17. Tivemos que aumentar a sedação nas últimas horas por conta da dor. Ele foi entubado até o fim. Não reagiu aos estímulos. O coração parou e não voltou mais. Fizemos tudo que a medicina podia fazer. Irmãos, o chão sumiu. Meu genro começou a tremer. Chorava como criança. Se agarrou nas próprias mãos, caiu no sofá e chorava dizendo: "Era a promessa, meu Deus, era a promessa." Eu me levantei, andei até a janela daquela sala e encostei a cabeça no vidro. As lágrimas escorriam, quentes, e no meu coração eu só conseguia perguntar: "Senhor, e agora?" Fomos autorizados a levar o corpo no dia seguinte. Ele foi liberado do hospital por volta das 10 da manhã de sábado. Um caixão branco, simples, coberto com um tecido de linho. Era como um travesseirinho de criança. Um detalhe bordado no canto dizia: "Descansa, anjo." Aquilo cortava como faca. Organizamos o velório simples. Pouca gente sabia, porque a família já estava muito fragilizada. Fizemos uma cerimônia breve na capela do cemitério central. O caixão ficou aberto por alguns minutos para a despedida. Ele estava ali, tão pequeno, tão frágil. Parecia um bonequinho de porcelana, mas com o rosto sereno, como quem dorme profundamente. E foi naquele momento, irmãos, naquele momento que algo começou a queimar dentro do meu peito. Me aproximei devagar, fui até o caixão. A capela estava quase vazia. Só a família mais próxima e 2 irmãos da comum estavam ali. Minha esposa estava no último banco, de véu, orando baixinho. Eu fui me aproximando, sentindo o coração apertar, e quando encostei as mãos naquele caixão, senti algo que não consigo explicar. Era como um sopro quente subindo do chão até a minha cabeça. Uma corrente elétrica, suave, mas firme. O Espírito Santo começou a me envolver. Meus olhos se fecharam e a voz não era mais minha. Eu comecei a orar. Deus, Senhor de promessas eternas, Pai que não mente, que não volta atrás. Tu disseste que essa criança teria uma obra na terra. Tu usaste os teus servos, e mesmo antes da mãe dele nascer, já havia a palavra. Senhor, se ainda há propósito, se ainda há vida nessa promessa, então sopra, Senhor. Sopra de novo o teu fôlego. Reaviva a obra que tu começaste. Mostra para este povo que tu és o Deus que ressuscita. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus joelhos se dobraram, os olhos se encheram de lágrimas. A glória de Deus começou a tomar aquele lugar. E ali, irmãos, com a mão no caixão, a promessa se moveu. Foi quando, irmãos, a tampa do caixão tremeluziu levemente. Um som baixo, quase imperceptível, saiu de dentro dele. No início, pensei estar ouvindo coisa da minha cabeça, mas minha esposa se levantou no banco com os olhos arregalados. Ela sussurrou: "Você ouviu isso?" Eu não respondi.
Fiquei em silêncio, esperando o impossível. E então, como um raio rasgando o céu numa noite escura, aquele bebê chorou. Um choro alto, forte, rasgado. Um choro de quem volta da eternidade trazendo o selo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O irmão que estava ao fundo gritou, glória a Deus. Outro caiu de joelhos, falando línguas. Uma irmã saiu correndo pela capela, chorando com as mãos para o alto. A glória desceu ali como nunca antes. Era como se o céu inteiro tivesse tocado a terra. Era como se anjos cercassem aquele caixão e dissessem, ainda não, a promessa vive. Aleluia, aleluia. Eu tremia, as lágrimas caíam com força. Peguei aquele corpinho nos braços e o calor da vida já estava nele. A cor da pele mudava, o peito subia e descia, o coração batia. Ele estava vivo, vivo, depois de ser declarado morto pelos médicos, depois de todo o protocolo de óbito, depois de tudo dizer acabou. Deus disse, agora começa. Glória a Deus! A multidão que começou a se formar em frente à capela não sabia o que estava acontecendo. Mas quando souberam que um bebê morto havia chorado no caixão, vieram ver com os próprios olhos. E quem olhava, glorificava. Quem escutava o choro, caía de joelhos. Era tudo glória, irmãos, tudo glória. Chamamos imediatamente o SAMU. O médico que veio na ambulância quase deixou a maleta cair. Ele examinou, aferiu os sinais vitais, olhou para mim e disse, isso aqui não tem explicação. O senhor acredita em milagre? E eu respondi com autoridade, eu não só acredito, como acabei de orar por ele. Fomos direto para o hospital. Ele foi reentubado, colocado em observação. Durante 7 dias, fizeram todos os exames possíveis, tomografia, ecocardiograma, ressonância, exames genéticos, e a cada laudo os médicos se calavam. No 7º dia, nos chamaram na sala. O doutor Álvaro, o mesmo que assinou o atestado de óbito, falou emocionado. Eu não sei explicar isso. Todos os órgãos que estavam comprometidos agora estão normais. O coração tem estrutura perfeita. Os pulmões estão funcionando. Os rins, o fígado, o cérebro, tudo em perfeita formação. Eu não sei o que houve. Só posso dizer uma coisa. Essa criança é um milagre. Se vocês acreditam em Deus, glorifiquem, porque isso aqui foi Ele quem fez. Depois de quase 1 hora, a porta se abriu. Saiu uma enfermeira com os olhos vermelhos e a cabeça baixa. Quando ela me olhou, seus olhos se encheram d'água. E ela disse baixinho, Senhor, o bebê está na UTI neonatal, mas a mãe não resistiu. Sinto muito. Ali mesmo, irmãos, eu caí de joelhos, senti meu peito rasgar. Minha filha Maria, minha flor, minha companheira de cultos, minha organista, minha menina, tinha sido recolhida. Ela partiu na hora do parto. Teve uma complicação gravíssima chamada placenta creta, que causou uma hemorragia interna incontrolável. Ela perdeu muito sangue em poucos minutos. A médica disse que tentaram de tudo, mas Deus havia permitido que ela fosse levada. Aleluia! A cena que seguiu, irmãos, é algo que só Deus pode sustentar. Meu genro desabou, gritava, chorava, dizia que não sabia viver sem ela. Minha esposa foi amparada por 2 irmãs da Obra da Piedade. Eu sentia o corpo mole, como se tivesse sido esvaziado por dentro. A alma da gente grita em silêncio numa hora dessas. E ali, mesmo tentando me manter firme como homem, como ancião, como servo, eu fui só pai e chorei. Organizamos o velório 2 dias depois. Uma multidão foi prestar respeito. A região se uniu em oração. Nunca vi tanta gente no salão. Irmãos e irmãs choravam junto com a gente. O velório foi cheio de reverência, mas também de muita comoção. Ela foi velada com vestido branco, como havia pedido em vida. Parecia um anjo dormindo, irmãos. Glória a Deus. Quando fechamos o caixão, foi como fechar uma parte da minha alma. O sepultamento foi num fim de tarde, céu nublado, vento gelado.
Enquanto a terra cobria o corpo dela, eu dizia baixinho: Senhor, eu não entendo, mas eu te confio. Aleluia. Voltei para casa naquela noite sentindo um vazio que não sei explicar. Minha filha tinha partido e meu neto estava na UTI, entubado, lutando entre a vida e a morte. Mas eu ainda não sabia que aquela promessa ainda respirava. O mais impressionante, irmãos, é que ele nunca teve aula, nunca aprendeu a ler partitura. Ele ouvia e tocava. Deus havia dado a ele o dom do ouvido absoluto, um dom raríssimo, quase inexistente, e ainda mais naquele nível. Tocava com emoção, com técnica, com alma, e era só uma criança. A notícia se espalhou. Os irmãos começaram a chamá-lo para tocar nos ensaios, e ele acompanhava como se sempre estivesse feito parte da orquestra. Aos 7 anos, começou a acompanhar o cooperador de jovens nos cultos menores. Aos 8, começou a ensinar outros irmãos a encontrar a nota certa, mesmo sem saber nomeá-las com palavras. Era só sentir e tocar. Aleluia! Hoje, aos 15 anos, ele é auxiliar de jovens nos cultos de domingo de manhã. Toca violino na orquestra, ajuda os irmãos na parte musical e, quando é usado por Deus, traz mensagens que quebrantam até os corações mais endurecidos. Aleluia! Hoje ele tem 15 anos. Um moço temente, sereno, cheio de comunhão. Anda sempre com a Bíblia embaixo do braço, o cabelo penteado para o lado, o sorriso leve. É querido pela mocidade, respeitado pelos irmãos mais velhos e amado por toda a Irmandade. Quem vê de fora enxerga só um jovem músico, mas quem conhece a história sabe que está diante de um milagre vivo. Ele me lembra tanto a mãe dele. Às vezes, fico parado olhando enquanto ele toca o violino com os olhos fechados e vejo a Maria sentada no banco do órgão, com o véu no cabelo e os dedos correndo pelas teclas com suavidade. É como se Deus tivesse deixado uma parte dela viva entre nós. Aleluia! A casa que um dia foi morada de luto, hoje é lugar de glória. Não passa um dia sequer sem que eu me ajoelhe e agradeça. Cada vez que aquele menino se levanta para exortar, cada vez que glorifica, cada vez que consola alguém com uma palavra simples, mas cheia de virtude, eu sinto Deus sussurrando no meu coração: eu cumpri. Às vezes, ele vem me visitar, senta na varanda comigo e pergunta: Vô, a mamãe era desse jeitinho mesmo? E eu sorrio e digo: era, filho, e você é a continuação da promessa dela. Ele sempre responde com a mesma frase: então eu vou cuidar bem dessa promessa. Aleluia! Quantas vezes você já se viu como eu, irmãos, diante do impossível, diante da dor que sufoca, diante do silêncio de Deus, achando que a promessa morreu, achando que tudo terminou, que os sonhos foram enterrados, que a palavra falhou. Mas deixa eu te falar uma coisa com todo temor: a promessa não morre. Ela pode até parecer enterrada, fria, sem sinais, mas quando o tempo de Deus chega, Ele sopra o fôlego de vida de novo, e o que estava morto volta a respirar. Glória a Deus! Se você está ouvindo isso com o coração apertado, achando que acabou, achando que o que Deus te falou não vai mais se cumprir, eu te digo, fica firme. Mesmo que tenha que passar pelo vale da sombra da morte, mesmo que a tua alma esteja em pranto, mesmo que os olhos não vejam mais saída, lembra desse testemunho. Lembra que um caixão, uma oração e um clamor mudaram tudo. Porque Deus não falha, Ele é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nem que precise parar o tempo, virar a medicina de cabeça para baixo, ressuscitar sonhos enterrados, Ele vai cumprir. Aleluia! E hoje, quando vejo aquele menino orando, tocando, com lágrimas, vejo também a fidelidade de um Deus que não mente, que não esquece, que não volta atrás. Irmandade amada, se esse testemunho falou com teu coração, se a glória de Deus te visitou aí onde você está, se a tua fé foi renovada através dessa obra sobrenatural, eu te convido. Se inscreve nesse canal, compartilha com alguém que está precisando de esperança e deixa nos comentários de onde você está assistindo ou ouvindo. Conta também o que Deus já fez na tua vida, testifica, porque cada testemunho que sai da tua boca é uma flecha contra o inimigo, é mais uma alma que pode ser alcançada.
A promessa ainda vive, irmãos, e enquanto houver glória, haverá milagres. Aleluia! Glória a Deus!